Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, seu canal do Sindiforte para os fortalezenses. A mais representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos de Fortaleza traz a visão da classe trabalhadora em formato de podcast. Por trás das câmeras, produzindo imagem e som de qualidade, os competentes Silvio Mota e César Mota. Para apresentar os bastidores, Júlio Quintana, da House 1240, nos ajuda a produzir o Making Off. E para você começar essa nova temporada, trazemos como tema a imagem que abriu o ano para a humanidade. A crueza do imperialismo se impondo ao sequestrar um chefe de Estado em menos de 1 minuto. Para debater este tema, contaremos com a presença de Fábio Sobral, economista, doutor em filosofia e professor da Universidade Federal do Ceará. Muito bom poder recebê-lo novamente aqui, professor Fábio Sobral, no Sindi Mais Diálogo, quadro que abre aqui a temporada 2026 do nosso Sindi Mais Forte, podcast aqui da casa. Eu que agradeço participar mais uma vez, é um prazer estar aqui para falar para os servidores de Fortaleza, estar com você, Márcio, com o Augusto, aqui com as pessoas presentes, apesar de que o tema é muito pesado. Infelizmente, a gente não pode abrir mão de colocar, para todos que estão aqui nos acompanhando, essa necessidade de falar sobre esse tema, embora ele seja pesado, é necessário a gente relatar a realidade e a crueza desse mundo, infelizmente. Essa situação da Venezuela não fala só dela, fala talvez do nosso futuro. E é isso que a gente vai tentar falar e trazer aqui a reflexão de todos que estão aqui nos acompanhando nesse podcast. E para me ajudar a conduzir o diálogo franco, vamos contar com a presença do secretário-geral do Sindiforte e da Intersindical, ele, Augusto Monteiro. Augusto, muito obrigado por propor esse tema necessário para compreender o mundo em que vivemos. Olá, Márcio. Olá a toda a equipe do Sindi Mais Forte. Olá, professor Fábio. Queria agradecer de uma forma muito especial. Gosto sempre de afirmar nos espaços. O professor Fábio foi meu professor lá na UFC, né? Com prazer. Então, a gente começou uma caminhada de conhecimento que ajuda na nossa militância, na nossa luta, né? Com o professor Fábio. Queria saudar o conjunto dos servidores, das servidoras públicos de Fortaleza. Estamos iniciando mais um ano, né? À frente do podcast, junto aqui com a equipe. 2025 foi muito bom em termos de comunicação e de podcast que a gente levou para o conjunto dos servidores, da classe trabalhadora como um todo, onde a gente tratou temas bem importantes da classe trabalhadora, que é preciso ela ter o acúmulo para poder melhor tocar as lutas. Então, queria saudar o conjunto dos servidores, saudar a classe trabalhadora como um todo, informar que, colocar que o podcast do Sindi Mais Forte é um espaço de diálogo, de conhecimento, de formação, para a gente estar mais próximo aí dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado. É isso aí, Augusto. Muito obrigado por propor esse tema. Repito aqui, muito importante o servidor público de Fortaleza estar ligado no que acontece ao redor do mundo, porque disso depende também a sua reflexão e a sua ação, em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Convido a todas e todos a seguir o canal do Sindiforte aqui no YouTube, onde originalmente esse podcast vai ser veiculado. Ative os sininhos e receba os avisos de novas publicações. Esse podcast também estará no site do Sindiforte. Você ainda pode ouvir e ver esse trabalho no Spotify.
Eu e o jornalista Haroldo Barbosa produzimos o Sind Mais Forte. Vem com a gente, é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E vamos abrir aqui, né, a temática. Eu vou fazer uma breve apresentação, fazendo uma contextualização do que aconteceu no último dia 3 de janeiro. No início da madrugada, uma série de ações minuciosamente preparadas ao longo dos últimos 4 meses tomaram de assalto o céu de Caracas, a capital da Venezuela. Ao longo dessa preparação foram deslocados para o Mar do Caribe 11 navios de guerra, 1 porta-aviões e mais de uma dezena de caças F-35, além do deslocamento de mais de 15 mil militares dos Estados Unidos. O objetivo de reunir esse aparato foi uma incursão no Forte Tiuna, onde o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado juntamente com sua esposa, Cília Flores. Ele foi retirado do poder depois de uma série de ataques que resultou na morte de aproximadamente 80 pessoas, das quais cerca de 39 cubanos que auxiliavam na segurança de Maduro. Com essa ação, o presidente Donald Trump explicita a quem ainda tinha dúvidas um momento paradoxal do imperialismo. Os Estados Unidos seguem sendo a principal potência militar e financeira do planeta, mas já não conseguem organizar o sistema internacional. Mandam, mas não convencem. Impõem, mas não lideram. A hegemonia deixa de ser consenso e se converte em coerção aberta. O caos, portanto, não é consequência. É uma política. Professor Fábio, após esse resumo bem resumido, como podemos compreender o que foi a ação de Trump, o que posteriormente, em entrevistas coletivas para os meios de comunicação, explicou que o objetivo da ação era apenas se apropriar do petróleo venezuelano? Bem, é uma pergunta bem complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu tenho uma teoria que eu estou trabalhando, construindo, e que espero esse ano apresentar na forma de livro, em que eu divido o mundo em 2 blocos capitalistas. Um capitalismo que é de taxa de lucro e um capitalismo de massa de lucro. O que é isso? Taxa de lucro é aquele capitalismo que vende um produto e obtém uma taxa muito alta por produto. É o modelo daquele telefone famoso, que tem uma maçãzinha, que eu não vou dizer o nome, para não derrubarem, certo? É um modelo em que ele é produzido a $12 na China, mas vendido a $800 nos Estados Unidos. E aqui é vendido mais ou menos a $1.200, $1.400, certo? Então, esse é o modelo de taxa de lucro. Um produto de alto luxo que rende muito em cada unidade vendida. Esse modelo, ele não precisa de muita gente consumindo. Ele precisa de exclusão, ele precisa concentrar renda nos 10% mais ricos da sociedade. Esses 10% são capazes de consumir esses produtos de maior preço. Não é nem valor agregado, é preço. Certo? É um capitalismo que exclui a maioria da população e concentra os recursos para os setores mais ricos. Esse é o modelo americano, cada vez mais o europeu, cada vez mais o japonês, cada vez mais o sul-coreano. O outro modelo é o de capitalismo de massa de lucro. É o capitalismo que procura produzir bens com baixo preço e vender muito e ganhar na massa. Ou seja, ao invés de vender 10 mil aparelhos celulares, eu vendo 3 milhões de aparelhos celulares e o lucro é derivado de pequenas porções de cada unidade vendida. Esse modelo precisa que muita gente tenha capacidade de consumir, que haja redistribuição de renda, redução de desigualdade. Isso, que redução de desigualdade, que é o da China. E como é que a China faz isso? Ela compra, por exemplo, as mercadorias, os produtos agropecuários, as matérias-primas, a um preço mais alto. Ela compra o minério de ferro não a $50 a tonelada, mas compra a 120.
compra a carne também mais cara, ela compra a soja mais cara, entende? Ela faz os preços desses produtos subirem. E isso injeta nas economias periféricas muito dinheiro. Muita gente se pergunta, por que a China faz isso, né? Por que ela está pagando mais caro? Ela está fornecendo crédito. Ela está fornecendo aos países periféricos crédito. A gente pode entender isso como uma espécie de distribuição da riqueza? Ela entrega a esses países mais dólares, esses países com mais dólares conseguem comprar os produtos manufaturados chineses. É como se ela estivesse te dando um crédito para comprar os produtos dela. Então, o modelo chinês é esse de massa de lucro. O modelo americano é o de taxa de lucro, entende? Esses dois modelos estão se confrontando no mundo, na Rússia e Ucrânia, no Oriente Médio, Irã, Israel, na China, né? China, Estados Unidos, certo? Na Coreia do Norte, Coreia do Sul, entende? Então, na África francesa, contra a Somalilândia, que foi estabelecida há algum tempo. Então, são confrontos que estão ocorrendo. E na América Latina, principalmente na América do Sul, era Venezuela, Estados Unidos, entende? É o Brasil. Então, esse é o fundamento central do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Ele quer desmontar essa operação de crédito que a China está dando. Entende? Esse é o primeiro aspecto. Mas existe um outro aspecto pessoal. Trump é um gangster, um mafioso. Um mafioso, eu tenho dito em vários locais, inclusive se eu for aos Estados Unidos eu serei imediatamente preso. Eu tenho dito em vários locais que o Trump foi formado no mercado imobiliário de Nova York. O mercado imobiliário de Nova York foi como a máfia transitou da ilegalidade para a legalidade. Entende? Então, o mercado imobiliário de Nova York é dominado pela máfia durante todo o século XX até hoje. Trump foi formado nisso. E as ações dele são de mafioso. Pode exemplificar para que a gente possa compreender melhor, né? Que tipo de atitudes que apontam essa característica do Trump? A primeira característica, a mais notável, é de que ele trabalha com a extorsão. Ou você faz isso que eu quero, ou eu te ataco. E o exemplo pode ser dado a partir dessas taxações nesse segundo governo dele. Exatamente. As taxações, a invasão, as ameaças de toda a ordem, porque todo dia é uma ameaça diferente. É Groenlândia, Canadá, é Canadá, México, Colômbia. Isso. Né? São extorsões. Ele, na verdade, está tentando cobrar proteção. Proteção contra quem? Contra ele mesmo. Ou você me paga, ou eu invado. Entende? E sequestro. E ele não sequestrou só o Maduro e sua esposa, ele sequestrou o país. Entende? Ele disse, não, todo o petróleo que for vendido na Venezuela vai ser pago aos Estados Unidos, que é o mesmo modelo que eles usam no Iraque. O Iraque não recebe $1 diretamente do petróleo americano. É todo pago em Londres, e aí eles decidem o que vão mandar. E aí eles mandam para grupos diferentes para manter o governo ameaçado. Se o governo quiser romper com os Estados Unidos, um determinado grupo vai defender os interesses americanos. Entende? Mas tem outro fator ainda mais interessante. O Trump tinha uma fortuna de $3,5 bilhões no dia 1º de janeiro de 2023. 23? Não, 24, que ele assume 24. 25, ainda é pior ainda. Ele tinha 3... É mais rápido ainda. Mais rápido. $3,5 bilhões. Ele termina o ano com $7 bilhões de riqueza. Ele tomou o governo para enriquecer. E ele enriquece como? Ele enriquece assim. Eu vou cortar o café do Brasil. Certo? Aí o dólar sobe e o real cai. Quem está informado antes... Sim. Compra dólares antes, especula, no outro dia está vendendo o dólar mais caro e vai ganhando. Eles estão ganhando dinheiro nas apostas. Eles estão apostando
quanto tempo a entrevista vai ser a entrevista da porta-voz do governo americano. Eles vazaram o tarifaço aqui no Brasil antes de acontecer, né? Antes de assinar, né? Sim. E Então, aí já fizeram essas operações. Professor, quando ele invade a Venezuela, as ações da Chevron subiram num dia 7,5%. Quem soubesse antes, era só comprar as ações das petrolíferas, que elas vão subir de preço, entende? Esse é mafioso, é um negócio assim para ganhar dinheiro. E aí eu vou dizer mais, esse modelo foi aprendido aqui no Brasil. Bolsonaro, toda sexta-feira, lembra do cercadinho? Lembro. Toda sexta-feira ele ia para o cercadinho e ele atacava a Petrobras. Não, o preço do petróleo vai ficar, o preço do combustível vai ficar assim, não, nós vamos baixar o preço do combustível. Aí as ações da Petrobras caíam. Aí os caras avisados compravam. Na segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia, não é assim não, vai continuar tudo igual. Aí o preço da Petrobras subia. O dólar, quando ele dizia isso na sexta, o dólar subia. Aí o pessoal já tinha comprado na quinta, o pessoal dele. Aí na segunda, o dólar caía. Aí o pessoal comprava de novo. Eles vendiam na sexta e compravam na segunda. Entende? Isso é uma forma de você manipular a distribuição da riqueza só para pessoas privilegiadas. Isso é o que é uma prática que é dita no mercado de ações, é chamada informação privilegiada. É crime, mas é crime só para... Sem produzir absolutamente nada, sem gerar um emprego Nada. E sem desenvolver economicamente em nada o país. Só especulação em preços, né? Professor, a gente... Nenhuma redução de Até pobreza. uma dose de café aqui para... Alguns especialistas, né, como o professor da USP, José Arbex Jr., assegura que o trumpismo vai levar os Estados Unidos a uma guerra civil. O senhor avalia que esse cenário é possível? E Arbex cita, por exemplo, um contingente de 40 milhões de estadunidenses que não sabem o que irão comer amanhã. Eu vi essa entrevista do Arbex. E o pessoal que está sofrendo, inclusive, com subsídio dos planos de saúde, vão ficar sem plano de saúde. Além desses 40 milhões de insegurança alimentar, tem todos aqueles que... Há um corte hoje, porque nos Estados Unidos não existe o sistema único de saúde que a gente tem aqui, Exatamente. apesar de todos os problemas que nós tenhamos, e é preciso melhorar, mas a gente tem direito a um sistema único de saúde que a gente pode reivindicar e garantir. Você pode ser o mais milionário ou o mais pobre dos Isso. brasileiros. Lá e você são vai receber... subsídios para que a população tenha planos de saúde. Parece que estão sendo cortados e retirados esses subsídios. Exatamente. Que vai levar uma massa maior da população americana, além da insegurança alimentar, a ficar sem o atendimento de saúde. Né? Eu acho que elas vão ser situações limítrofes, né? Ou você vai pagar o plano de saúde ou você vai se alimentar. Seria mais ou menos isso? Tem outras coisas também, né? Mas vamos falar sobre o Zé Arbex. O Zé Arbex está dizendo da guerra civil. Mas existe esse livro, mostra para cá ou para lá? Mostra aqui. A Próxima Guerra Civil, Stephen Marsh. Quero ver aí também. Vou te passar aqui. Esse livro, desde 2022, fala que a guerra civil vai vir nos Estados Unidos, certo? Na verdade, aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Eu digo isso já há algum tempo também, antes do Arbex. Só que o Arbex disse lá, fez mais sucesso. Os Estados Unidos vão para uma guerra civil, né? Isso está sendo preparado há um bom tempo. Houve, dentro do Partido Republicano, um movimento, que é o movimento que o pessoal fala Make America Great Again, um movimento MAGA, que é um movimento que tenta ressuscitar os princípios do Sul confederado na Guerra Civil de 1860. O que isso significa na prática? Significa que... a história é longa, mas eu vou resumir. Existe uma autora, uma historiadora, chamada Nancy McLean, que diz que quando uma criança negra
entrou numa escola branca americana em 1956, se eu não me engano. Uma criança, acho que era Brown, não lembro o primeiro nome dela. Por uma ordem judicial da Suprema Corte Americana, que corresponde ao nosso Supremo Tribunal Federal, se reuniram na Universidade da Virgínia dois personagens. O reitor da Universidade da Virgínia, Darden Colgate, e um economista jovem, ultraconservador, de tendência neonazista, chamado James McGill Buchanan. E eles elaboraram uma coisa que tem um nome bonitinho, a teoria da escolha pública. O que é que a teoria da escolha pública diz? A propriedade é sagrada, certo? A propriedade individual é sagrada. A Suprema Corte não pode interferir na minha propriedade individual. Se eu quiser ser racista e não deixar negros entrarem na minha escola, no meu restaurante, no meu ônibus, a Suprema Corte não pode interferir, porque isso seria uma restrição da liberdade. Entende? É esse o princípio. Então, Mas isso é nazismo em forma latente. Os Estados Unidos sempre a elite branca americana sempre foi muito simpática ao nazismo. A Hitler, principalmente. Isso. O Henry Ford é um dos fundadores do Partido Nazista Americano, que todo mundo hoje louva Henry Ford, o Fordismo. Ele era um dos fundadores do Partido Nazista Americano. Havia uma resistência a entrar na Segunda Guerra, uma resistência massiva a entrar na Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, a CIA foi a patrocinadora do emprego para uma série de oficiais da SS nazista, SS-Waffen, de uma série de setores de inteligência nazista foi incorporada à CIA. Não só os cientistas e seu conhecimento, mas principalmente as atitudes de preconceito e... Sim. Isso leva, inclusive, à formação de um método que um jornalista que viveu na Indonésia, Vincent Bevins, né? E no Brasil, que ele disse a formação do método Jakarta, né? que aqui de novo, Vincent Bevins, o método Jakarta, que era a criação do caos para impedir as revoluções. As revoluções de caráter coletivista. De caráter socialista, comunista, de caráter anticolonial. Uhum. Então, eles promovem massacres, 3 milhões de pessoas na Indonésia. Aqui no Brasil prepararam massacres, se houvesse uma revolução, promoveram massacres imensos na América Central. Então, aí vamos voltar ao movimento MAGA. Quer dizer, há uma colaboração entre nazistas e o pensamento de extrema-direita americano há um bom tempo. Eles invadem as universidades, os cursos de economia. Uhum. Eles controlam as verbas e as bolsas para os cursos de economia. E passam a desenvolver a ideia do que se chama anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? Nós precisamos acabar com as eleições, certo? Acabar com as eleições e criar uma sociedade da meritocracia. Muita gente fala meritocracia sem saber nem de onde veio o nome. O que é a sociedade da meritocracia? Eu tenho um conjunto de escolhidos, o governo será um rodízio entre esses escolhidos, certo? Então, esse é o projeto. Trump está totalmente dentro desse projeto. Uma guerra civil vai favorecer a instauração desse projeto. Como? Ele promove toda espécie de absurdos, a população se manifesta, aí ele vai e diz assim, o caos está instaurado e eu vou tomar o poder absoluto para impedir o caos e trazer a ordem de volta.
Quem gosta de Star Wars, assim, já não sei qual é o número, eu acho que é o 2, em que um senador promove uma guerra entre planetas e aí ele vai dar um golpe no Senado. Palpatine. Palpatine. E se transforma no imperador. Trump é o imperador Palpatine. Entende? É esse o projeto. Promover o colapso dos Estados Unidos para que ele possa tomar o poder absoluto. Ele, inclusive, periodicamente faz afirmações do tipo, ele foi para um setor conservador, religioso, lá no meio dos Estados Unidos, e disse, essa é a última eleição que vocês vão precisar votar. Aí fica dúbio. Por quê? Porque eles vão ganhar sempre ou porque não haverá mais eleições? Aí, semana passada, ele fez outra afirmação. Se nós perdemos as eleições de novembro, eu sofrerei o impeachment. Entende? Então, quer dizer, ele já é uma afirmação dúbia. É porque ele está aceitando essa realidade ou porque ele quer impedir o impeachment? Entende? Então, o projeto está muito claro. Eles querem uma sociedade de uma oligarquia extremamente rica, de uma população de 40 milhões de pessoas morrendo de fome, mas uma população de miseráveis, certo? De extrema violência militar. Ele vai aumentar o orçamento militar de 900 bilhões para 1,5 trilhão, quer dizer, um aumento de 600 bilhões de reais. Quer dizer, de dólares. De dólares, é pior ainda, né? Quer dizer, ele vai aumentar o orçamento em 2/3. Você tem 900 são 3/3, o inteiro. 600 são 2/3 de 900. Ele vai aumentar em 2/3, certo? O orçamento. Para quê? Entende? Primeiro, ele concentra a riqueza dessas companhias, as 4 maiores companhias armamentistas dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar de todas, certo? Mas é a Boeing, a outra, né? Lockheed Martin, aquela que é do setor de satélites. Esqueci. Bem, são 4, certo? Elas vão ganhar muito. Elas vão pagar ao Trump pelos ganhos, porque ele vai se tornar acionista dessas empresas. Se já não for, ele vai ganhar no mercado de ações, porque ele vai apostar nessas empresas. Ele vai pressionar países para mandar matérias-primas baratas para os Estados Unidos, garantindo aquele modelo geral de capitalismo de taxa de lucro. Por isso que ele deu início, nesse terceiro mandato, a essa política agressiva de cobrar uma taxação maior, né, do que naturalmente eram as trocas. Confronto comercial. Ele quer o confronto comercial para bloquear a China. Como é que ele bloqueia a China? A China depende totalmente. Eu não entendo como os chineses não pensam isso estrategicamente. Militarmente, eu digo. Porque os radares chineses foram bloqueados na Venezuela. Isso é preocupante para eles. Se chama guerra eletrônica. Você bloqueou, você cegou os radares chineses. E certo? Eles tiveram essa capacidade de maneira prática, né? Foi. Demonstrando esse domínio. Exato, porque nenhum helicóptero foi derrubado. Dizem que um foi atingido, mas nenhum foi derrubado. Bem, eles vão bloquear a China. Isso aí eu digo desde o processo de golpe contra a presidente Dilma, certo? Qual era o objetivo no golpe? Ter controle de 4 grandes portos no Brasil. O porto de Paranaguá, onde sai uma parte grande de produtos agropecuários que abastece a China. O porto de Santos, produtos agropecuários. O porto de Tubarão, no Espírito Santo, onde sai minério de ferro. E o porto de Itaqui, no Maranhão, onde sai minério de ferro de Carajás, produtos agropecuários do Centro-Oeste. Esses 4 modais logísticos são centrais.
e as plataformas de petróleo, que elas não precisam de portos. Uhum. O navio estaciona ali, enche. O maior produto de exportação do Brasil já não é a soja, desde 2024, é petróleo. 2024 e 2025. Petróleo, mais de 41 bilhões de dólares de petróleo foram exportados pelo Brasil. Entende? Olha o perigo. O Brasil se tornou uma espécie de Arábia Saudita. Legal, né? Nós temos uma capacidade produtiva muito grande de petróleo hoje em dia, né? Não, sem contar outra coisa. Do Rio Grande do Norte, isso o Brasil já sabe, do Rio Grande do Norte até o Amapá, a gente está falando hoje da, como é que chama? A zona... equatorial, alguma coisa equatorial. Margem equatorial. Margem equatorial. Mas não está lá no Amapá só, não. Do Rio Grande do Norte até o Amapá é tudo pré-sal. É provável que seja a maior bacia petrolífera do mundo. Maior, inclusive, do que as reservas que hoje em dia já foram determinadas pela Venezuela. Talvez a soma da Venezuela, da Arábia Saudita, dos países do Golfo Pérsico, certo? Isso é um risco muito grande, inclusive. Gigantesco. Porque tem também todos os impactos ambientais que podem ser gerados. Sim. Tem esses impactos ambientais, mas para o grande capital não quer nem saber. Então, por isso que o Brasil precisa do submarino nuclear. Certo? Precisa do submarino nuclear. Talvez só um capitão da Marinha, ele fez uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado chamando a Amazônia Azul. Tenha sido o que compreendeu antecipadamente esse perigo. Sabe? Então, o Brasil, estrategicamente, ele é central para o funcionamento do mundo futuro, porque 85% da energia do mundo ainda é fóssil. Carvão, gás, xisto e petróleo. Certo? Professor, para a gente até dar continuidade aqui, né, como é que a gente pode avaliar o ato de Trump que colocou toda essa força para retirar do poder o Nicolás Maduro, mas não retirou o grupo que estava no comando? Não retirou porque é a extorsão. Ele ameaçou a vice-presidente, à época, e que hoje é a presidente, Delcy Rodrigues, disse assim: se você não obedecer, eu vou fazer pior do que eu fiz com o Maduro. Ele disse isso. Ele disse: eu vou te matar. Mafioso total. Então, ele fez o bloqueio. A Venezuela não pode exportar um petroleiro, entende? Para outro país que não seja os Estados Unidos. Vai sufocar economicamente, entende? E ele não precisou invadir. É um novo modelo. É um bloqueio. A gente pode dizer, então, que o que nós assistimos a partir do dia 3 de janeiro é uma mudança completa do direito internacional. É o desaparecimento do direito internacional. Desaparecimento. Nós voltamos ao século XIX. O século XIX chamava política da canhoneira. Canhoneiro era o nome dos navios de guerra que iam ameaçar os países e bombardear os países. Tinha um navio americano que ameaçava constantemente o Rio de Janeiro, que era a capital. Era o USS Pensacola. Era destinado para ameaçar o Brasil. Se houvesse alguma divergência, ele via e ficava em frente ao Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a capital. Então, a política da canhoneira voltou. E por quê? Porque no século XIX imperava a política da taxa de lucro. Era um massacre na África. A África era um massacre permanente. A Bélgica matou mais habitantes do Congo, congoleses, do que foram mortos nos campos de concentração nazista. Foram 10 milhões de pessoas mortas a mando de Leopoldo II, rei da Bélgica. A Inglaterra inaugurou os campos de concentração na África do Sul. Aí a Alemanha copiou na Namíbia e levou a experiência para a Europa. Os franceses aprenderam, levaram a experiência para a Europa.
Antes dos alemães, os franceses tinham campos de concentração, né? Existe um autor que escreve sobre os judeus nos campos de concentração nazistas, sabe? O nome do livro tem em português, Na Iminência do Extermínio, sabe? Então, o modelo colonial já havia sido testado. Em 1857, 58, a Inglaterra, para impedir uma revolução na Índia, a chamada Revolta dos Cipaios, matou 10 milhões de pessoas. A Inglaterra invadiu a China para vender ópio. A camada dirigente americana fez grande parte da sua riqueza vendendo ópio para a China. O pai de um grande presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, fez sua fortuna vendendo ópio. Entende? Então, esse é o modelo que eles trazem de volta. Infelizmente, a gente está chegando aqui na reta final, mas como é que essa situação impacta, por exemplo, a classe trabalhadora, né? Como é que a gente pode trazer aqui um alerta para os servidores públicos aqui de Fortaleza? Queria colocar 2 pontos, bem rápido. Assim. Como se dá, por exemplo, o papel da Europa frente aos Estados Unidos hoje em dia. Tá? E o segundo, pegando a linha do Márcio, uma necessidade da classe trabalhadora, né, são as questões democráticas, as liberdades individuais, ou seja, o direito que a gente precisa ter para lutar. A manutenção do direito, né? Isso, para poder lutar. Né? E aí, o impacto de toda essa situação, por exemplo, na soberania do Brasil, inclusive. Né? A gente precisa fazer referência. Né? Nós tivemos aí, mais uma vez, a questão do 8 de janeiro, né? que se trata de um movimento em defesa da democracia brasileira, né? Que esteve sob ameaça. Né? Imagina se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos à época, por exemplo. Talvez a gente tivesse mais dificuldade de resistir à tentativa que houve aqui. Né? Mas eu queria traçar esse paralelo. Primeiro, a como a Europa se comporta, porque parece totalmente fragilizada também, né? E ameaçada. Né? E essa pegada da América Latina e a ameaça da soberania e a defesa da democracia, trazendo para o Brasil. Deu para entender, né? Deu. Dava até outro episódio, mas... Desculpa. Mas é ótimo. Eu vou resumir. Pronto, é isso. Chanceler alemão Friedrich Merz veio do mercado financeiro. Ele está totalmente no esquema dessa autooligarquia. Pode escrever. Certo? Emmanuel Macron, presidente da França. Ele era da direção geral do banco Goldman Sachs para a Europa. Entende? Está totalmente no esquema. Keir Starmer, primeiro-ministro da Inglaterra. Ele é do Partido Trabalhista, mas é do setor que foi colocado pelo setor financeiro para impedir a esquerda do Partido Trabalhista de controlar os votos. Angela Merkel não, von der Leyen, Ursula von der Leyen, ela era ministra da Defesa da Alemanha. Um ministro da Defesa na Alemanha está ligado principalmente à empresa Rheinmetall, que é a indústria bélica alemã, e esse setor está ligado ao mercado financeiro. Então, você tem aí postos-chave, são todos ligados ao mercado financeiro. Eles não são simplesmente inativos, eles estão defendendo a política dos Estados Unidos. E olhe lá se eles não estiverem na folha de pagamento. Entende? Na folha de pagamento dessas pessoas. Então, essa camada dirigente, até é importante que ligue-se à segunda pergunta. Essa camada dirigente se separou da população europeia. Uhum.
E essa separação vai provocar conflitos em larga escala. A primeira opção que eles têm é colocar grupos de extrema-direita para dirigir. Mas vamos à experiência italiana. Cai o governo da Itália, é eleita uma líder de extrema-direita chamada Giorgia Meloni. E ela vem com toda a coisa de defesa do nacionalismo. É a mesma, igual aos outros. Igual, não haverá mudança. A Itália começa a ferver, pelas notícias que eu tenho, começa a ferver internamente as camadas trabalhadoras contra os próprios projetos da extrema-direita. Deixa eu colocar um molho aqui. Eu acho que a Itália foi um dos lugares onde houve a maior reação em relação à Palestina, né? Sim. A Inglaterra também. Né? A Inglaterra, até hoje, há grandes manifestações. Então, você tem um bloco que vai se desmoralizar. Uma população que vai empobrecer brutalmente. Está empobrecendo brutalmente. Já há 5% das pessoas na Europa passando fome. Sabe? Sem contar os que passam frio, porque o aquecimento. Então, haverá uma explosão. Então, é um momento onde o capitalismo está puxando ao máximo o capitalismo de taxa de lucro. E isso tende a explodir. Então, é um momento em que você vê as manifestações em Nova York todos os dias, em que essa revolta vai explodir. Entende? Vai explodir. Aqui no Brasil, nós estamos num capitalismo de massa de lucro, certo? Tentar minimamente redistribuir a renda para que haja um mercado consumidor, né? Então, nós temos que ter clareza disso. Eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, deveria urgentemente se aproximar do fornecimento de material bélico da Rússia e da China, certo? Para nos proteger. A Rússia tem uma experiência muito forte na Ucrânia de material bélico que é capaz de resistir às iniciativas, aos ataques ocidentais. Principalmente os sistemas antimísseis, S-300, S-400, S-500, certo? Um sistema também de drones muito forte, que eles copiaram dos iranianos. Então, o Brasil precisa dessas defesas, né? Resta saber como é que as Forças Armadas, de que lado elas vão estar, né? A quem elas vão seguir, sabe? E é a hora delas mostrarem de que lado estão. E as camadas... De que defendem o Estado brasileiro, Isso, efetivamente. defendem o Estado e o povo brasileiro. Isso. Então, é um momento crucial. É um momento também onde o capitalismo leva a tal extremo porque mostra a sua fragilidade. Há uma bolha enorme especulativa. Entende? O que é uma bolha especulativa? Tem tanto dinheiro na mão desses bilionários que eles ficam especulando com empresas que nem rendem. A maior parte das grandes empresas americanas nem dá lucro. Elas são chamadas empresas zumbis. O que é que elas fazem? Elas vão até um banco, pegam um empréstimo a baixos juros, pegam dinheiro, compram ações de si próprias, o preço da ação sobe, aí ela no outro dia vai e vende. Aí ela tem lucro. Com o lucro ela paga o empréstimo, aí faz um novo empréstimo. Entende? É uma transfusão de sangue especulativa. Isso vai explodir. Isso é insustentável. Basta haver uma pequena desconfiança, esses mercados de empresas de inteligência artificial, de empresas digitais, a Tesla, SpaceX, a Amazon, sabe? Vem uma explosão gigantesca, o mercado explode. Seria uma repetição de 2008? E é 40 vezes maior.
Entende? 40 vezes maior. Significa que o capitalismo vai se tornar insustentável de fato. Eu não gosto de adivinhar o futuro. Eu vejo tendências, certo? A partir daquilo que você estuda, não é? Isso. Há tendências, há cenários possíveis. Mas vai ocorrer isso? Não sei. Certo? Não sei. Mas eles vão ter que encontrar uma outra forma de recuperar. Como é que eles recuperaram em 2008? Lançaram trilhões de dólares. Os Estados Unidos lançou 8, no primeiro ano lançou 8. E os pacotes de austeridade que mexeu com o conjunto da classe trabalhadora em todo o mundo, né? Exato. As reformas de previdência, trabalhistas que Então, se espraiaram por todo o planeta, né? E que traz hoje a situação da classe trabalhadora ser aquela de antes da Revolução Industrial, praticamente, em relação a direitos, né? Eles Formalização querem o retorno e tal. disso. Eles querem o retorno desse capitalismo de taxa de lucro da época, né, da Revolução Industrial mesmo. Né? Eu recomendo um livro de um americano historiador, Leo Huberman, com H. Huberman, História da Riqueza do Homem. Ele mostra como era o capitalismo lá de taxa de lucro, sabe? Mas há outros fatores hoje. Como a China vai se comportar? Como a Rússia vai se comportar? Como o Irã irá se comportar? Como a Índia vai se comportar? Como a Índia vai se comportar? E os países africanos que estão se livrando do colonialismo francês, como Burkina Faso, né? Chad e outros, né? Então, como a África do Sul vai se comportar? A África do Sul está fazendo hoje exercícios militares com a China, com a Rússia e com o Irã, exercícios navais, né? Então, como esses países vão se comportar? Certo? Quando a gente fala isso, só para a gente poder finalizar, professor, infelizmente a gente está chegando já no limite, mas você traz um elemento muito atual para esse tipo de debate. Quando a gente está falando sobre essa união desses países, ao mesmo tempo a gente precisa olhar que os Estados Unidos, abrindo várias frentes como ele está abrindo, né? Primeiro, ele fez toda essa extorsão por meio das taxas. Depois, ele foi ameaçando militarmente, né? E começou pela Venezuela, mas a tendência é que vá para a Colômbia, já está dizendo que vai tomar a Groenlândia. Isso vai implodir o próprio poder da OTAN, né? Porque os europeus realmente não vão querer continuar na OTAN do jeito que estão. E, ao mesmo tempo, a gente tem a China construindo relações comerciais ainda lastreados por uma relação onde o direito internacional se faz presente. E ela tem relação com 50 dos 51 países da África, com 20 dos 22 países da América Latina. Inclusive Argentina, Chile e Paraguai. É indispensável para eles. E isso daí nos leva a quê, né? Vamos ter um rompimento e a força dos Estados Unidos vai ser capaz de chegar a enfrentar essas frentes todas de guerra, né, por assim dizer? Cenários. Nenhum império sobreviveu quando ele ultrapassou a sua capacidade produtiva para manter forças armadas. Entende? Uhum. Quando ele chega a um certo patamar, ele quebra. Ele joga tantos recursos para sustentar uma força armada que, em certo momento, isso colapsa. E colapsa por quê? Porque não há recursos naturais, entende? Porque ele vai usar muitos recursos naturais, os recursos naturais vão subir de preço. Olha a contradição, estou dizendo que eles precisam ganhar muito comprando matérias-primas baratas e vendendo produtos caros, né? Uhum. Mas aí, quando eles começam a usar isso para o setor militar, as matérias-primas vão subir de preço.
É uma contradição, né? Então, eles estão no limite. Ou eles mantêm as matérias-primas com preços baixos ou com preços altos. Quer dizer, é uma corda bamba, eles estão no fio da navalha, né? Se as matérias-primas subirem de preço, as taxas de lucro caem. As taxas de lucro caindo, o sistema implode. Certo? Implode. Para manter as taxas de lucro altas, eles precisam esmagar os países, né, que fornecem esses produtos. Mas isso formará blocos de resistência, guerrilhas e tal. Aí eles precisam aumentar os gastos militares. Quando eles aumentarem os gastos militares, as matérias-primas vão subir de preço. Foi o que aconteceu no Vietnã. Entende? Lutando contra um país pequeno. Uhum. Do Sudeste Asiático. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Lutando. As verbas do orçamento americano explodindo, a tal ponto que chegou uma crise da dívida pública americana. Uhum. Né? Petróleo sobe, explode na década de 70, porque as matérias-primas subiram de preço e houve uma grande crise do capitalismo. Entende? Então é uma coisa até filosófica, né? Como você falou que eu trabalho a filosofia, a vida é contraditória. Da mesma forma que você força uma variável, as outras variáveis vêm contradizer você. Se movimentam. Então você aumenta em 2/3 os orçamentos militares. Aí as matérias-primas vão subir de preço. Mas você aumentou os orçamentos militares para manter as matérias-primas com preços baixos. Né? É um dilema aí das contradições. Entende? Você só compreende essa realidade com a dialética. Augusto? Queria agradecer, professor. Eu que agradeço. E assim, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito aqui. Espero que a turma aí, os trabalhadores e as trabalhadoras gostem, porque eu gostei muito. Obrigado. E nos ajuda a passar para frente a formação política, né? da classe trabalhadora. Muito massa. Queria fazer o convite para que todo mundo assista esse podcast, que está bem legal. Abrimos 2026 num cenário internacional bem difícil para o mundo e para todos nós, né? E é essencial a gente se apropriar e acumular as informações para poder melhor resistir a tudo que está aí. É isso. Obrigado. Eu agradeço e eu gostaria de fazer uma última provocação para o professor Fábio Sobral, no seguinte sentido. A gente está vendo esse movimento todo e falando aqui sobre o cenário internacional, mas nós teremos eleições em outubro, né, professor Fábio Sobral? E de que maneira o senhor consegue enxergar a influência dessas ações que aconteceram no início de janeiro e que podem alcançar também o 3 de outubro, a eleição de outubro no Brasil? Aqui no Brasil a realidade é bem complexa, porque eu acho que a disputa para a presidência não vai ser tão complicada. O que pode prejudicar são as plataformas digitais que vão jogar pesado para o projeto da extrema-direita vencer. Vão bloquear sites, vão difundir abertamente a proposta. É muito preocupante o parlamento, né? Porque... Aí essa é a segunda parte. Ah, tá. Porque... Principalmente o Senado. Esse pessoal no Congresso votou emendas parlamentares para transformar o Congresso brasileiro em um feudo. Entende? Se você tem 50 milhões como deputado federal para gastar, você está transformando aquele parlamentar em um favorito para continuar. Entende? Esse é o problema. Você pode até ganhar a presidência e ter um Senado e uma Câmara Federal que é por onde é a principal expectativa deles. Vencer
As eleições parlamentares. As eleições parlamentares, porque aí você bloqueia a presidência. Por isso que não precisa ter alguém que seja tão competitivo, essa é a palavra, né? Você pode ter alguém que defenda o projeto com pureza, que é o Flávio Bolsonaro. Mas se você mantiver isso aqui, você vai vencer o Supremo Tribunal Federal e a presidência. Entende? Obrigado, professor Fábio Sobral. Obrigado, Augusto Monteiro. Obrigado. Agradeço os meus colegas aqui que ajudaram a conduzir esse Sim de Mais Diálogo. A gente vai para um breve intervalo e já retorna para finalizar o nosso Sim de Mais Forte de estreia da temporada 2026. Obrigado e até já. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. Olá pessoal, estamos de volta para apresentar para vocês o quadro Sim de Mais Cultura. A gente teve uma visita bem bacana dos nossos diretores, o Augusto e a Silene, e a gente vai apresentar para vocês um movimento bacana de resistência ligado à dança. Vamos lá para o Pirambu? É um dos lugares mais lindos da cidade. Sou Silene Medeiros, diretora do Sindforte. Sou Augusto Monteiro. Estamos hoje aqui no território do Pirambu para apresentar esse projeto tão importante para a inclusão e a realidade da juventude aqui do bairro, que é o projeto Balé Jovem do Pirambu. Vem com a gente! Hoje vamos conhecer o Balé Jovem do Pirambu, um balé decolonial que trabalha a dança como espaço de acolhimento e memória, abrindo as portas para novos artistas em um território que carrega o estigma da violência e da pobreza. Formado por jovens do próprio bairro, o balé iniciou em 2015 e nestes 10 anos ganhou corpo e beneficiou centenas de crianças e jovens do Pirambu. Hoje, o Balé Jovem possui um elenco com 22 bailarinos, bailarinas e mais de 80 alunos e alunas, entre crianças e adolescentes, primando pela inclusão e políticas afirmativas. O projeto foca em pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e jovens residentes em bairros periféricos. O projeto também oferece atividades que estimulam o autoconhecimento, o pertencimento e valorizam a memória e a identidade periférica, além de fortalecer a autoestima. E para saber mais sobre o Balé Jovem do Pirambu, vamos conversar com a idealizadora do projeto, a bailarina Rai Xavier. Rai, você pode nos falar sobre o início do Balé Jovem do Pirambu? Bom, o Balé Jovem iniciou, em 2015, oficialmente, a partir de um grupo de estudos de dança comigo, minhas amigas que dançavam comigo junto e algumas alunas de um projeto que também existe aqui no bairro há muitos anos, é a Sociedade da Redenção, que foi onde eu comecei a dançar e as minhas amigas também. E aí chegamos na idade onde a gente não poderia mais participar por conta da faixa etária e decidimos fazer um grupo de estudos, Aí a gente estudava história da dança, dramaturgia, a gente fazia alguns ensaios, algumas composições e a gente também discutia alguns assuntos sobre o território. E aí a gente começou a ver que aquilo ali estava ficando sério, começamos a fazer algumas composições, O nosso primeiro trabalho foi Nego Drama, que falava sobre o extermínio da juventude negra periférica. E aí a gente foi começando a ficar conhecido e aí adotamos o nome.
E começou disso, né? Essa dança com esse discurso falando do cotidiano da periferia. Rai, primeiro, parabéns pelo projeto, Obrigada. né? Para a realidade aqui do território do Pirambu. E aí, pensando um pouco no futuro, quais as perspectivas e desafios do projeto? Eu acho que o maior desafio do projeto é a questão de apoio, porque a gente faz o trabalho com as crianças do bairro e o objetivo do balé é trazer essa dança para a nossa realidade com a cara da periferia, né? Então a gente faz essa desconstrução dessa técnica clássica, que é uma técnica muito elitista, e então a gente traz com a cara da periferia, né? Então a gente tira esses padrões europeus e traz para a nossa realidade, que é utilizar a dança como ferramenta e não como modo de validar alguns estigmas, sabe? Então a gente tem esse desafio que é quebrar esse pensamento, né, de que existe uma hierarquia dentro da dança, que o professor é mais do que um aluno, ou que a qualidade técnica é mais importante do que a emoção e o assunto, né, que é tratado. E também na questão do apoio financeiro, porque a gente tem muitos voluntários, e aí é uma forma de garantir também a dignidade desses artistas, né? De garantir de poder viver dessa arte, de poder viver e poder fazer mais, né? Os nossos voluntários têm outros trabalhos, aí acaba que a gente não consegue, muitas vezes, atender todo o público que a gente gostaria. E a nossa perspectiva é essa, né? Conseguir apoio, conseguir um espaço próprio, porque hoje a gente, graças a Deus, tem o apoio das instituições aqui do bairro, de muitos coletivos, né, que acolhem a gente. Hoje o Balé Thalita Cume, né, tá nos acolhendo desde 2024, cedendo aqui o espaço, então a gente utiliza o espaço deles. A gente também foi acolhido pela Cidade da Redenção por muitos anos e a gente vai trabalhando nessas parcerias, mas é um grande sonho a gente ter um apoio para dar essa dignidade aos profissionais que trabalham no Balé Jovem, dar continuidade a essa formação, esse curso básico de dança, né, que seja reconhecido, para que os artistas daqui não precisem ir tão longe para buscar formação, e também ter um espaço nosso onde a gente consiga também acolher mais gente e também multiplicar, né, esse trabalho para que ele chegue mais longe. O Balé Jovem do Pirambu também tem foco na profissionalização dos participantes. Integrantes que começam como alunas e alunos, hoje são profissionais da dança, alguns inclusive estudando no exterior. Como já foi apontado, o maior desafio do balé é sua manutenção e expansão das atividades. Atualmente, o grupo se mantém com suporte de editais, rifas, bazares e doações. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Cindy Mais Cultura. Então, essa experiência é maravilhosa, né? Porque envolve as pessoas a partir de uma experiência de vida que é a dança. E a gente vai encerrando nesse alto astral esse episódio de estreia da temporada 2026. Vamos nos acompanhar, vamos dar um like lá no YouTube, vamos ouvir no Spotify, vamos ver no site. É mais uma produção do seu Cindy Forte com o podcast Cindy Mais Forte. Voltamos daqui a 15 dias. Obrigado a todas e a todos. Tchau, tchau. Você assistiu e ouviu Cindy Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.